Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo, a paz de Deus, uma excelente tarde para você. Hoje é dia 5 de janeiro de 2026, friozinho, um clima agradável, tá bom? Tá garoando agora. Vou fazer esse vídeo aqui rápido, né? É bem rápido hoje novamente. Os dias estranhos, né, gente? Muito estranho. Estranho, mas já esperado. Talvez muitas pessoas não esperavam, né? O mundo está vivenciando o que nós estamos vendo aí. Nós estamos vivendo um processo de transformação mesmo, de mudanças, né? E eu tô indo pro lado errado. Estamos vendo um momento de mudanças, né? De processo difícil. Tudo isso aí que está acontecendo, não exatamente de forma cronológica, né? Não estou falando dessa forma, mas esses ocorridos, né? Essas coisas que estão, essas guerras aí, esses rumores de guerras, até porque isso é bíblico, né? Mas eu já vinha falando lá atrás, muitos anos, né? Acho que já deve ter o que, uns 15 anos, no mínimo, que eu falo isso, não sei exatamente. Nós estamos vendo agora, né? Nós estamos vivenciando tudo isso agora. As guerras. É interessante assim que quando o BRICS nasceu, eu já falava o que queria ser esse BRICS e ele vai ser ainda coisa. O BRICS vai se tornar uma OTAN, uma União Europeia, sabe? Algo, um bloco, né? Algo nesse formato, né? E tá bem próximo disso, sabe? Isso são jogos, nós estamos vivenciando aí um jogo de xadrez, sabe? Os poderosos do mundo, eles estão jogando, ganhando espaço, tudo dentro de uma estratégia, ganhando. Hoje eles implantam isso, hoje eles fazem aquilo, hoje é aquilo outro. Eles não fazem nada fora do tempo. É tudo estrategicamente desenhado, né? E nós estamos vendo hoje mais um capítulo, né? Um capítulo de uma novela que vai nos levar para um final chamado Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, ela está às portas aí. Na verdade, ela já é a Terceira Guerra Mundial, né? Na verdade, já é. Porque nós estamos vivendo. Porque a Guerra Mundial, ela não é uma guerra no interruptor assim, fala assim, ó, Terceira Guerra Mundial. Não. Ela começa com divergências, com conflitos, né? Isso vai se agravando até o ponto que se declara, né, ó, nós estamos em guerra mundial. Mas a gente está vendo aí o ocorrido na Venezuela, tudo muito, como eu disse, né, são jogos, e esses jogos tem muito teatro também, viu? Nem tudo que nós estamos vendo aconteceu assim ao acaso, não. Isso foi tudo estrategiado. Tudo que esses homens estão fazendo, eles conversaram, entendeu? Estamos vendo aí também. Para mim não vai demorar
coisa que eu enxergo, assim, que eu vejo. Não demora. Um ataque não é nem um ataque da Rússia, viu? Não é Rússia. Claro que eles vão dar um destaque muito grande quando a Rússia descer fogo neles lá. Mas o ataque vai vir da Europa. A Europa, ela vai atacar a Rússia. Ela vai atacar e a Rússia vai revidar. Entendeu? É que o mundo, o sistema capitalista quer mostrar, né, que eles são os bonzinhos, né? E a Rússia são os vilão, a China é o vilão, né? A Venezuela é o vilão. Deixando claro aqui, pessoal, eu acho que Maduro, Chaves, todos esses personagens líderes, né, de nação, é tudo, a maior parte deles é tudo bandido. É tudo bandido. Ali não tem mocinho, não. Ali a maioria é tudo bandido. Estão interessados em coisas grandes ali, né? Vou deixar isso bem claro. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas está defendendo. Não estou defendendo ninguém. Agora eu consigo separar algumas coisas, né? O que interessa para mim é eu tenho um Estado que me ampara. Não adianta amparar lá o banqueiro lá, porque o banqueiro ele sobrevive, ele tem como sobreviver. Claro que tem que ter também um amparo ao sistema financeiro e tudo mais, a economia, né? E aqueles que geram emprego, aqueles que geram desenvolvimento, tem que ter sim, tem que ter o respaldo do Estado, né? Por isso que o Estado ele tem que ser forte, essa balela aí, né? Hoje já tem muita gente que fala disso, né? Que o Estado tem que ser que tem que ser forte. Tem muita gente que fala que é muito forte, porque antes só via falar, o pessoal fala, não, o Estado tem que ser mínimo, que mínimo é uma pinóia. Para com isso. Mínimo nada. O Estado que é a garantia. O Estado é a minha garantia, é a garantia do banqueiro, é a garantia de todos. O Estado é a garantia de todos, entendeu? Então, a história é essa, né? O banqueiro, se ele não tiver o Estado, o banqueiro ele sobrevive, né? Ele sobrevive, ele vai dar os pulos dele e vai sobreviver. Mas e eu? E nós, pequenininho? Como é que nós vamos? Como que a gente fica? Né? Como é que fica a nossa situação? Então, não concordo de jeito nenhum com esse assunto. Nós não temos nada, nós só temos a força de trabalho, mas se o Estado não tiver lá como indutor para que nós possamos desenvolver a nossa força de trabalho, né? Como é que faz? Né? Então, deixando isso claro aí, né? Então, pessoal, resumindo aqui, que eu vou fazer um vídeo rápido. Resumindo, nós estamos vendo aí que sim, eu ia falar do Maduro. Meu, os caras, pra vocês verem aí que nunca foi porcaria de droga, nunca foi nada. Os Estados Unidos querem o petróleo, as riquezas minerais energéticas, né, da Venezuela. Sempre foi isso. Agora que o povo está começando a ver o que é. Mas isso aí, quem segue os meus vídeos, principalmente os mais antigos, vídeos antigos, tem lá no meu site isso daí. Sempre falei, os caras querem o petróleo e quer saber de povo nenhum, coisa nenhuma. Que nem fui lá para retirar Saddam Hussein do poder, dizendo lá que ia defender o povo. Que história, que papo furado é esse? Vai defender povo, coisa nenhuma, entendeu? Então os caras querem a riqueza, e a riqueza, tem muitas pessoas que não entendem também. Aquela indústria do petróleo, a indústria do petróleo venezuelana que está censurada não, como é que chama o nome? Está embargada. Essa indústria do petróleo, mas ela, depois de ser um embargo, ela funciona. É ela que gera um emprego para o povo. Por quê? Porque lá se faz gasolina, lá faz o diesel, lá faz, enfim, tem uma indústria que gera emprego dentro do país, entendeu? Uma indústria. A indústria que eles falam, que eles estão falando aí do petróleo,
explorar lá, de tirar o petróleo, de extrair o petróleo do solo, do mar, seja de onde for, essa indústria aí, ela não gera emprego. Ela não gera emprego. É mínimo o emprego dessa indústria, né? O que gera emprego mesmo é você produzir petróleo, os derivados do petróleo, né? Os derivados do petróleo, é isso que gera emprego, né? Você, emprego direto e indireto. Então isso, tanto que o povo da Venezuela viveu muitas décadas, né? Um povo próspero, foi um povo próspero ali, que só deixou de ser próspero por causa dos embargos, do embargo, das sanções, né? Dos Estados Unidos e da Europa, entendeu? Então, mas é uma indústria muito próspera, né? A indústria que é dentro do país. Essa balela que os Estados Unidos falam, não, nós vamos fazer a indústria lá, o povo vai ver dinheiro. Mentira, é mentira. Entendeu? O que eles vão fazer é só pegar o petróleo cru e levar lá para os Estados Unidos, para que lá produza gasolina, para que produza diesel, para que produza os derivados do petróleo, né? E não lá na Venezuela. Então significa que se não tem a indústria do petróleo lá na Venezuela, aquele povo morre de fome, assim como está morrendo hoje, porque eles embargaram, né? Eles fizeram as sanções lá para que o petróleo da Venezuela não fosse vendido para fora, e minou os negócios do país, né? Então a Venezuela estava criando ali alternativas, né? Quais são as alternativas? É o BRICS, eles querem entrar para o BRICS. O BRICS, num dado momento, que não demora, é muito rápido, vai ser muito rápido isso daí. Olha, se não for esse ano aí, já por esses dias aí, eu não digo é nada, né? Se o BRICS já não pegar e falar assim, ó, não temos mais nada com esse mundo aí dos Estados Unidos, vocês vivem aí, nós vivem aqui, não duvido nada, entendeu? Então aí acaba, no dia que isso acontecer, acaba a sanção da Venezuela, acaba o embargo lá, acaba tudo. Ninguém precisa mais do mercado controlado pelos Estados Unidos. Então a parada é essa daí, que as pessoas às vezes não entendem, fica dizendo lá que... Então o Maduro e o Hugo Chávez, né, para já ir pro final dessa conversa aqui, o Maduro, né, todos os outros opositores a eles, todos eles são a favor de entregar a exploração, a privatização, né, do petróleo venezuelano, apenas para que seja extraído grosso, né, e enviar para os Estados Unidos, todos eles. Então o Maduro e o Chaves ficou ali, permaneceu, não vai. Tem maracutaia nessas coisas, tem corrupção nessas coisas, tem, não adianta, isso aí tá no mundo inteirinho, não adianta a gente ficar aqui falando, não, lá tem corrupção, tem que acabar. Então, meu amigo, o país não vira nada, sabe, não vai ver nada. Se a gente ficar nessa ideia de que vamos ficar ali combatendo corrupção, nós só vai ver o país virar de cabeça para baixo, os países, né? Virar de cabeça para baixo, ninguém consegue ter nada, ninguém consegue ter tranquilidade. Esse negócio de corrupção é uma lorota, esse negócio. A corrupção sempre teve, sempre vai ter. Não estou dizendo que nós não temos que combater isso, temos, mas não vamos fazer guerra com isso não, porque senão a gente não consegue sobreviver, entendeu? Então, eu sou a favor do governo venezuelano por isso daí, né? Do Maduro lá, do Chaves, eu sou a favor, porque é isso daí que sustenta o povo deles lá, que sempre sustentou, ficou aí, acho que mais ou menos desde 25 anos, né? 24 anos, sancionado pelos Estados Unidos, acho que é mais ou menos isso, sancionado, muito prejudicado, mas eles sempre viveram do petróleo deles lá, né? Então acho que chegou o tempo aí, né, que eles querem mudar. Não sei como é que vai ser isso daí, eu acho que tem muita coisa ainda nebulosa nessa... Mas eu acredito ainda, tem hora que eu acredito que o país já vendeu o país, né? O medo dos Estados Unidos, não sei qual é o real interesse
da China, né? O interesse, qual é o potencial do interesse da China em relação à Venezuela, se esse interesse está a ponto de tomar, de fomentar alguma coisa para que não aconteça a entrega do petróleo para os Estados Unidos, não sei, né? Então, mas eu ainda quero acreditar que a Venezuela ela vai para o BRICS e as nações aí dos BRICS aí vão desenvolver aí um novo formato, que é um formato, como eu disse no começo aqui, semelhante à OTAN, semelhante à União Europeia, né? E aí, a partir do momento que a China, a Rússia, ela der garantias, né, militar, bélico, né, garantias de proteção aos países do BRICS, e os BRICS e os países também oferecer a sua porque infelizmente, pessoal, a China ela tem qual é a garantia dela? É dinheiro. Qual é a garantia da Rússia? É o bélico, né? A parte nuclear, entendeu? É defesa, né? Defesa. Então, porque alguns falam assim, não, mas os Estados Unidos é mais poderoso que a Rússia, mas uma bomba da Rússia destrói os Estados Unidos. Então, uma bomba dos Estados Unidos destrói a Rússia. Então, o negócio é bem assim. Vê lá se ele está mexendo lá com a Coreia do Norte. Não mexe, né? Por quê? Porque tem bomba atômica, né? Então, eu acredito que vai, para mim tentar fazer aqui rápido, eu acredito que vai, esse BRICS não demora. Eu acho que é coisa que tá por aí já nos próximos capítulos, né? O BRICS virá um bloco, né? Como eu disse, tudo é muito estratégico isso. Cada avanço que esses camaradas fazem é muito, como é que se diz? Eles fazem de forma muito estudada, muito calculada, né? Mas eu acho que isso está nos próximos capítulos, na minha opinião. Da mesma forma que o mundo, na verdade, hoje não existe mais nenhuma segurança jurídica, né? Segurança jurídica internacional. Acabou. Não, acabou. E agora é a lei dos mais fortes, os mais fortes vão desenhar, cada um vai desenhar o seu mundo, né? Pessoal, eu tenho assim lido o Apocalipse. Agora, os capítulos ali, porque são vários capítulos ali que fala muito a respeito. Na verdade, é assim, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é revelada. O entendimento daquilo ali vem por revelação. Talvez o que eu leio você não vai conseguir, o que eu interpretar ali, talvez você não vai conseguir interpretar. Porque talvez Deus me deu uma revelação e não vai dar essa mesma revelação para você. Talvez Deus vai te dar uma revelação de uma outra coisa, de uma outra situação. Mas para mim, eu tenho alguns anos que eu venho lendo ali, e Deus, principalmente lá atrás, ele ia mostrando ali, ó, o que está acontecendo. Para mim, o que está ali na Bíblia, no Apocalipse, o que eu consegui enxergar é exatamente isso daí. Você vê que hoje são 3 países, praticamente. 4 países falam lá no Apocalipse. Não é 4 países, ali é figurado, são 4 animais, né, que representam o poder. Que representam o poder, né? Esses animais, cada um deles representando. E haveria uma guerra entre eles, né? Uma guerra. Falando assim, resumindo aqui, de forma bem resumida, bem figurada. Houve uma guerra. E um desses poderes, representado por uma figura de um animal, ele ficou ferido. Ele ficou, depois dessa guerra, ele ficou bem ferido, né? Só que ele não morreu. Aí outra figura de outro animal, ela depois que acabou a guerra, aqueles que venceram tomaram poder, né? Aí ele convidou essa outra figura que estava machucada,
para participar do poder. Aquilo ali foi me mostrando claramente, sabe? Lá atrás, tem anos. Eu falei, eu já via isso tudo, sabe? Eu já via. E é exatamente do jeito que nós estamos vendo hoje. Eu já via. Então, hoje que nós estamos vendo Trump muito ligado à Rússia, a Rússia, de certa forma, ligada aos Estados Unidos, entendeu? Na minha opinião, na minha interpretação, os Estados Unidos vai levar couro. Vai levar couro. Não estou falando exatamente na Venezuela, estou falando na guerra. Os Estados Unidos vai perder a guerra, né? Mas ele continuará sendo uma grande potência, né? E, para mim, a Rússia vai convidar os Estados Unidos, né, para fazer parte do novo modelo de governança, né? Então, é isso que nós estamos vendo aí. Eu acho que não vai demorar, como eu disse, falei também. É que é tanta coisa para falar que às vezes a gente não... Eu quero falar rápido, já está ficando longo. Na minha opinião, não demora. A Europa vai atacar a Rússia. Que tipo de ataque? Eu não sei exatamente. Mas vai atacar a Rússia. Aí o pau vai comer, entendeu? Aí podemos dizer assim, é a Terceira Guerra Mundial, né? Da mesma sorte. E vai ser como lá atrás, na Segunda Guerra Mundial. Tudo aconteceu igual, mais ou menos parecido, né? Não foi os Estados Unidos que atacou a Alemanha, né? Não foi. E assim, pessoal, esse assunto de Hitler, o grande erro do Hitler foi... O grande erro dele, naquele tudo lá, foi os judeus, né? Foi o assassinato, né? O extermínio dos judeus. Eu vou chegar aqui no que é o judeu também. Os judeus são os donos do dinheiro. Esse dinheiro que circula no mundo, essas riquezas do mundo, tudo aí, é tudo dos judeus. Claro que não estou falando que todo mundo é judeu, todo mundo que... Não é isso, mas a maior parte do conglomerado de dinheiro e de riquezas são deles. Sempre foi. Sempre foi. Os judeus financiavam os nazistas, os judeus financiavam, mas eles financiavam antes mais na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, quem financiou a Alemanha foram os judeus, que depois cobrou da Alemanha, né? Cobrou eu te financiei, agora você me paga. Agiotagem mesmo, né? Agora você me paga. Foi bem assim, entendeu? Que a história não conta, mas tem os livros, tem os relatos, tem, se você buscar, é um garimpo, você pode garimpar informação. Foi os judeus. Da mesma forma que os judeus, eles financiaram a União Soviética, a Lenin, né? Eles financiaram a Revolução Soviética de 1917, se não me engano, né? Eles financiaram, né? Então, eles financiam todos. Então, não importa para eles se ali é comunista. Os judeus, eles estão financiando a China, o sistema econômico da China. Eles financiam, entendeu? Não importa se é comunista, se é ditadura, se é... Não, eles estão lá, estão colocando o dinheiro deles lá. Então, pessoal, o que acontece? O mundo, assim, eles estão financiando lá, os judeus, eles financiam a Europa, financiam a Rússia, né? Então, o que acontece? Eles, na verdade, quem tem toda a estratégia do que eles querem são esses poderosos do dinheiro. Eles sabem exatamente onde eles querem chegar. Isso é um jogo, é um tabuleiro. Eles estão conduzindo o mundo para chegar num determinado resultado
onde eles possam governar com melhor, com mais segurança, né? Segurança monetária, segurança do seu patrimônio, né? Então, assim, é tão ruim de falar, assim, porque eu também não sou um professor disso, eu não sou um especialista nisso, né? Mas o que eu estou falando aqui não foge muito da realidade. Talvez alguma pessoa ela saiba explicar isso com mais detalhe, com mais riqueza de informação. Mas não, isso aqui não está longe da verdade. Não, da verdade. Isso aqui é a verdade. Só que é uma verdade contada de uma forma simples, de uma forma resumida, né? Então, outro ataque que deve acontecer, não vai demorar também, até porque os Estados Unidos na verdade, já pactuaram, já fizeram um contrato lá de venda de armas lá para Taiwan. Vou te dizer assim com toda certeza absoluta, essas armas não chegam lá. Não vai chegar lá, a China já está lá, já fez um bloqueio de certa forma simbólico de Taiwan, um bloqueio naval, né? Por enquanto é um bloqueio naval, né? E um alerta aéreo, né? Em torno de Taiwan. Já está lá, os navios da China já estão ali em exercício, não é um bloqueio oficial, mas é um exercício que simula um bloqueio, né? Eu digo para vocês podem escrever aí, escreve até com a caneta de ouro se quiser. Essas armas não chegam lá. Quando tiver ali os rumores de que essas armas estão indo para lá, já o bloqueio já está armado. O bloqueio e os ataques, né? Os ataques da China. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Estados Unidos vai fazer aquele barulho, tudo lá, mas não vai intervir. Ali firme mesmo, não vai intervir. Exatamente, né? O que vai fazer o mundo virar de cabeça para baixo, na minha interpretação, é aqui, ó, as Américas. É as Américas. As Américas aqui vai fazer o mundo virar de cabeça para baixo. Porque o mundo não vive sem petróleo. O mundo, por enquanto, né? Por enquanto é o petróleo ainda. O mundo não vive sem comida. O mundo não vive sem os remédios. O mundo não vive sem os minerais, né? Os minérios e tudo mais. Onde é que está tudo isso daí? Fala para mim onde é que está. Está aqui nas Américas. Então o mundo vai sacudir. O pau vai comer. Não vai ficar bom não. Entendeu? Então, nós estamos vendo aí que tá muito difícil isso acontecer, começar a acontecer, esses eventos que eu tô falando, lá em 2027. Muito difícil. O que vai acontecer lá em 2027, talvez 2028, né? É a intensificação das coisas que já vão acontecer nesse ano. Por exemplo, Venezuela. Venezuela a gente viu um ataque. Mas certamente vai ter mais outro ataque, vai ter outro, vai ter outro, vai ter outro, né? Daqui a pouco é outros países aqui da América do Sul. Haverá eleição, problemas, conflitos generalizados em eleições, que tem na Colômbia também, né? Distúrbios, né? Que vão se generalizando durante o ano, né? E aí nos outros países a mesma coisa, nos outros continentes a mesma coisa. A Rússia, vai um ataque ali, outro ataque lá, revida de lá, vai revidando. Quando você vê o ano tá passando, o ano passa rápido. Passa bem rápido. E ainda não, talvez não vai estar declarado, ou pode até ser que sim, mas talvez não esteja declarado. É a Terceira Guerra Mundial. Não. Talvez a declaração de Terceira Guerra Mundial, ela venha em 2027. Mas existe uma grande possibilidade de ser ainda esse ano, né? O reset econômico, ele já está sendo aplicado. O reset financeiro, né? Econômico e financeiro, né? Ele já está aplicado, já existe isso.
né? Só que com o desenvolvimento desses conflitos chamados guerras, né? Esse reset ele vai se intensificar, né? E na terceira guerra, ali no momento de terceira guerra mundial mesmo, vai ocorrer a grande instabilidade, o grande caos, né? O grande caos financeiro e econômico, onde a gente não vai ver comida, onde a gente não vai ver dinheiro, onde a gente não vai ver nada. A situação será precária, né? E aí onde eu quero chegar com tudo isso, né? Tudo isso eu já venho vendo lá de trás, né? Talvez algumas pessoas que vê minhas coisas e tal assim, esse cara é maluco, né? Doido. E eu acho que até sou um pouco meio, né? Então, lá atrás as pessoas já via, eu já estava falando, isso está acontecendo, né? E da mesma forma que eu falava sobre as igrejas, sobre a religião, as religiões, né? Que da mesma forma que nós estamos vendo deterioração, falta de segurança jurídica internacional e tudo mais, do mesmo jeito, as igrejas também estão enfrentando essa mesma situação. As igrejas, as pessoas já não olham mais para os líderes religiosos com respeito, como a gente via lá no passado. Até porque isso está acontecendo por culpa dos próprios líderes, por falta de compromisso dos próprios líderes com o povo, com a massa, com os fiéis, né? Melhor dizendo assim, com os fiéis. Está batendo um solzinho ali. Então, pessoal, o que eu vejo assim, está sendo deteriorado, né? Mas eu acredito que a semente foi colocada no coração das pessoas, a semente, a palavra, a graça, ela já está aqui dentro de nós, está enraizado lá, talvez não brotou ainda, né? Ainda não brotou o primeiro brotinho assim da folha lá, do brotinho da árvore, né? Da árvore da vida, da árvore chamada graça de Jesus Cristo, talvez ainda não brotou direito, mas eu acredito que com esses eventos que vai acontecer daqui para frente, ou que já está acontecendo, tem muitos que vão regar aquela sementinha que já está lá dentro, né? Que já tem até uma raizinha lá dentro, já vão buscar Deus, né? E vão encontrar o Senhor. Eu acredito que vão encontrar, e Deus vai se manifestar no meio do povo, né? Em relação às igrejas, eu acho que a igreja ela precisa cumprir o seu papel, né? O seu papel. Qual é o papel da igreja, né? O papel da igreja é levar a palavra, levar a escritura sagrada a conhecimento de todos. Fazer com que esse povo que recebe essa palavra, né, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento, as boas novas, né, a promessa de salvação, conduzir essas pessoas ensinando ela no dia a dia, ensinando de verdade, cuidando dessas pessoas. As pessoas vão precisar de cuidados, porque vai ter momentos que essas pessoas, por mais que elas estejam buscando a Deus, e Deus vai aparecer, né? Mas as pessoas se sentirão só em alguns momentos. A luta, né, a peleja vai ser tão grande que elas vão se sentir só. Eu já senti isso, né? Vão se sentir só. E às vezes Deus te ajudou tanto, cuidou tanto de você, mas mesmo assim a luta é tão grande, mas é tão grande, as pessoas vão se sentir só. E aí o papel da igreja, dos líderes é esse, é estar presente nesse momento, né? Nestes momentos. A igreja tem que cumprir esse papel, né? Se as igrejas, os líderes espirituais representados que representam as igrejas não estiver, certamente Deus vai enviar outro, entendeu? Vai enviar outra pessoa
estejam mais alinhados, né, com esse pensamento, Deus vai enviar, não vai faltar o socorro. Mas Deus gostaria muito, né, de usar esses líderes que estão aí, né, para que eles possam estar lá com o povo, ajudando o povo, fortalecendo o povo. Deus deu um poder para esses irmãos, né? Deus deu um poder para todo aquele que Deus predestinou a ser um líder espiritual. Já está. Deus já deu esse poder, né? E tem muitos que estão dentro das igrejas e não são líderes, né? Estão lá igual Saul, né? Como vamos figuradamente dizer que aqueles são reis, né? São os reis que Deus colocou lá para governar o povo. Mas tem muitos ali que não são. Tem muitos ali que estão por outros interesses, por outros motivos, né? Então esses daí é como se assim, eles não são ungidos, vamos dizer assim, figuradamente, porque não é bem assim, né? Não é ungido. Então esses é como se assim, eles não são ungidos, figuradamente estou dizendo, eles não são ungidos, né? Então não vão conseguir alcançar, né, a presença de Deus ali, não vão conseguir alcançar de Deus ali o poder para poder exercer na vida das pessoas. Mas aqueles que são ungidos, assim, figuradamente estou dizendo, são ungidos, esses daí, meu amigo, já tem o poder. Ele não precisa nem ter o ministério da igreja lá, não precisa não. Não precisa. Mas se ele tem um ministério da igreja, meu amigo, aqueles homens ali vai falar assim, brota água aqui, vai brotar água. Vai chover, vai chover. Vai chover, né? Vai acontecer. Foi esse poder que Deus deu já para os homens, para os seus servidores, para aqueles que estão ali para governar o povo, para cuidar do povo, para conduzir o povo da peregrinação, sabe? Conduzir eles lá para terras, para pastos verdejantes, né? Qual é os pastos verdejantes? É isso aí, ó. Vai ter água, é água. Nós vamos achar comida ali, é comida que vai aparecer ali. Leva o povo porque vai aparecer. Vai aparecer comida ali. Vai aparecer água ali. Vai aparecer uma calmaria ali, um vento, né, de calmaria ali na vida de alguém. Vai aparecer. Vai ter que levar o povo. Agora, tudo isso não é simbólico exatamente. Não é né, tudo isso, para que tudo isso aconteça, né, precisa ter um envolvimento, um relacionamento com as pessoas, né? É igual a mãe. Deus deixou os bichos, deixou a mãe, né, que pare um filho, né, que gera um filho, quase, que gera um filho. Deus, uma mãe, meu amigo, ela bota o filhinho, tá com febre lá, ela dá um jeitinho lá, pode não ter remédio, ela dá um jeitinho lá. O amor dela cura aquela criança. O amor dela cura aquela criança, viu? Entendeu? Então a mãe tem poder. Por quê? Porque tem sentimento. É sentimento, tudo é pelo sentimento. Não adianta eu chegar lá, falar assim, agora eu sou aqui, eu sou ancião aqui. E eu... não, e agora eu vou subir aqui no púlpito, vou falar para esse povo que vai ter coisa. Não é assim não. Não é assim não. Vou falar que vai chegar a carne, vai nada, meu irmão. Tu não bota sentimento no assunto não, porque as coisas de Deus é movida pelo sentimento, né? Teve um dia que eu clamei assim, ó, que nem eu tô vendo no céu, tá tudo escuro já, mas tem uma parte azul ali. No dia tava tudo azul. Eu olhei pro céu e falei, Senhor, eu não sei onde é o céu. Eu não sei onde é o céu, não sei onde fica. Aí eu olhei pro céu, porque o céu é aqui mesmo. Aquela árvore ali é céu, eu sou o céu, Deus está em nós, então o céu é aqui mesmo. Entendeu? Mas eu olhei para lá, pro céu, falei assim, eu não sei onde é, mas eu sei que tu tá me vendo, que tu tá me escutando, assim. E tava mesmo. O Senhor respondeu aquela minha oração andando na rua, assim. Ele respondeu.
respondeu naquele... Não vou falar que foi naquele minuto, não. Mas isso demorou o quê? 10 minutos? 15 minutos, vamos falar. 15 minutos, assim. Foi eu indo, quando eu voltei no mesmo lugar, assim. Deus respondeu. O que eu tava precisando, eu não vou falar aqui não. Mas o que eu tava precisando, Deus respondeu. Chamou eu. Alguém me chamou. Né? No celular. Deus respondeu o que eu tava falando. O que eu tava pedindo para ele. Então, Deus me ouviu. Era sentimento puro. Sinceridade com Deus. Ali eu fui lamentando, pedindo perdão ao Senhor, as minhas coisas. Eu fui ali naquela conversa, conversando com Deus, tava pedindo perdão, tava lamentando, tava tudo na sinceridade, sabe? Sinceridade pura e sentimento. Deus ouviu, né? Então as coisas de Deus é no sentimento, é na sinceridade, é na boa intenção, entendeu? Então, camarada que cuida das coisas de Deus, que cuida do povo de Deus, meu amigo, na hora que ele tiver apertado lá, ele tiver que mandar a terra rachar, vai rachar. Vai rachar. O que está escrito lá na Bíblia ali, tem gente que acha que é fantasia. Aqueles homens de Deus lá, Samuel, Davi, Moisés, Abraão, Jacó, aqueles homens ali, rapaz. Olha a história ali, tem gente que acha que é uma história. Aquilo ali não é história não, meu. Aquilo ali aconteceu. Aconteceu. Olha para aquilo ali, o mar se bateu ali, o mar se dividiu, o povo passou. Olha para aquilo ali, é uma loucura aquilo, essas loucuras Deus fará acontecer. Deus fará acontecer loucuras no meio da vida, no meio de nós. Loucuras que para Deus, né? Loucura para os homens, mas para Deus não é loucura. Para mim não é loucura. Deus fará acontecer. Entendeu? Era para ser um vídeo muito pouco curto, né? Mas foi... Meu sentimento foi ser de falar essas coisas. E... Congregação Cristã no Brasil. Como eu já vim falando há muito tempo, é uma boa igreja. É uma boa igreja. Deus habita ali. Deus habita ali. Tem coisa errada? Tem coisa errada. Tem muita coisa errada. Mas o erro está no ser humano. O erro está nas pessoas, né? Mas a congregação cristã no Brasil é uma boa igreja. Deus habita ali. Quem sou eu para dar conselho para alguém? Quem sou eu? Né? Mas a igreja busque. A igreja que eu falo é o ministério mesmo. É os irmãos lá de cima. Busca arrumar a igreja. Busca arrumar um ministério. Arruma um ministério. Conduzindo o sentimento, povo. No sentimento, não. Tem que ter compromisso com os irmãos e irmãs. Tem que cuidar. Nós vamos ver milagres, nós vamos ver prodígios no meio de nós. Não é para espetáculo não, que Deus não vai fazer nenhum espetáculo não. Acabou. Tempo de espetáculo. Acabou. Mas nós vamos ter que... A igreja, o povo de Deus saberá que aconteceu movimentos no meio de nós. O povo saberá. Olha lá, aconteceu isso. E o povo vai clamar. O povo vai clamar, vai acontecer na vida dele também. Entendeu? Louvado seja Deus. É isso aí, pessoal. Deus seja louvado.